E depois eu passo a fala para a presidente Ivete, que deve entrar logo mais, tá bom? No mais, eu gostaria de cumprimentar todos os representantes aqui do CBH Alto Telespires, né? Temos aqui, eu estou vendo o representante do CBH Baixo Telespires, o presidente do CBH São Lourenço também, presente na nossa reunião, minha colega Maria Regina Carnevale, do CBH São Lourenço, que fica com a sede ali em Rondonópolis, também está presente, e todos os membros aqui do CBH Alto Telespires, muito boa tarde. Gostaria de iniciar essa reunião. Ninguém imaginaria que a primeira reunião de 2021 também seria por meio virtual, né? Nossa primeira reunião virtual foi o ano passado, em março, e um ano após, ainda devido à pandemia da Covid-19, agora parece que mais sério ainda, a gente ainda continua por esse meio, né, virtual. Gostaria apenas de solicitar, antes do começo específico dessa reunião, uns 10 segundinhos aí de silêncio, porque semana passada a gente perdeu um grande colega da CIMA pela Covid-19, um colega funcionário da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, muito querido, muito amigo por todos nós. No mês passado perdi um primo, a gente vem perdendo pessoas muito próximas, né, da gente por essa pandemia. Acredito que todos aqui devem ter um amigo, um colega, um parente, alguém que já foi vítima dessa doença. Infelizmente, continua com muita força. Então, antes, em homenagem a esse colega nosso e pelas vítimas, né, da Covid-19, eu gostaria que a gente ficasse uns 10 segundinhos em silêncio para a gente iniciar a nossa reunião propriamente dita, tá bom? Bem, passados esses minutos, então, vida que segue, né, pessoal? A gente precisa continuar a vida e os trabalhos não param, né, em relação à questão dos recursos hídricos. Então, eu vou fazer o compartilhamento de tela aqui dessa reunião, colocando a pauta e os assuntos que nós devemos discutir nessa tarde de hoje, tá bom? Só um minutinho aí que eu vou fazer o compartilhamento de tela para que todos tenham acesso e visualizem o que nós vamos tratar nessa tarde aqui. Bem, todos estão vendo aí esse slide do CBH o Telespires? Beleza. Bom, então eu inicio a reunião mostrando a nossa nova logomarca, né? A gente é um trabalho do ano de 2020, junto à Gerência de Fomento e Apoio a Comitês de Bacias Hidrográficas, um novo conceito da nossa logomarca, né? Em relação à apresentação do PowerPoint, papel timbrado, todos os documentos inerentes ao comitê, nós vamos trabalhar a partir de agora com essa nova logomarca, que é aprovada em reunião ordinária, foi fruto, né, de uma discussão em reuniões ordinárias, e esse é o resultado que nós temos a partir de agora para a utilização dessa logomarca aqui, tá? Então, a pauta que foi enviada no e-mail de todos os representantes é exatamente essa aqui. Nós fizemos a conferência do quórum, esse primeiro item já está solucionado. O segundo item, nós vamos para a aprovação da ata da quarta reunião ordinária de 2020, que aconteceu em dezembro, né? Comunicações da ordem do dia são os informes, que eu vou passar aqui alguns informes. Se algum representante também tiver algum informe, por favor, fique à vontade para relatar. O item 4, apresentação e aprovação do relatório de atividades do exercício do ano de 2020. E o quinto item, apresentação e aprovação do termo de referência do plano de bacia de recursos hídricos, né? E o sexto item como assuntos gerais.
Como a ata, o item 1, a gente já considera vencido, o item 2, essa pauta aqui acredito que a gente, 1h30, no máximo 2 horas de reunião, até 3 horas, 3h30, 4 horas, a gente finaliza essa reunião de hoje, tá, pessoal? Para quem quiser se organizar em questão horária, né? Nós hoje temos vários compromissos, várias reuniões, em torno de 1h30, 1h40, a gente deve finalizar esses itens da pauta aqui. Em relação ao item 2, aprovação da ata da 4ª reunião ordinária, que foi encaminhada nos e-mails. Algum representante tem alguma sugestão para fazer de alteração, alguma situação que olharam, que leram, e viram que já há necessidade de mudança, ou a gente considera aprovado? Tudo certo. Certo? Beleza? Aprovado. Beleza? Aprovado? Algum representante tem algo, se não houver nenhuma sugestão de alteração, a pauta enviada nós vamos considerar aprovada. Então, em não havendo manifestação em contrário, vamos considerar a pauta da 4ª reunião ordinária de 2020, realizada em dezembro, como aprovada por unanimidade, né? Unanimidade, tá? Bem, então, vencido o item 1 da pauta e o item 2, nós vamos para o item 3, que exatamente são as comunicações da ordem do dia, os informes que nós temos para hoje, tá? Vai acontecer a semana que vem, do dia 22 a 24 de março de 2021, de forma totalmente virtual, o 13º Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe, né, com o tema Água para o Desenvolvimento Sustentável. O link para acesso às inscrições, elas estão abertas até o dia 20, até o início do evento, pode ser feito através desse site aqui, tá? www.abr-hidro, Associação Brasileira de Recursos Hídricos.org/FIS3IS-ENREHES-SE, né? Que é o link lá que você vai direto para acessar esse encontro virtual. Vai ter palestras e rodas de conversa bastante interessantes em relação a plano de bacia, a cobrança pelo uso de recursos hídricos, a gestão hídrica, né? Quem tiver um certo tempo e disponibilidade, vai ser virtual, então é só acessar essa página aí, verificar as condições da programação completa, a inscrição, como fazer para participar. É um evento e uma oportunidade de capacitação em recursos hídricos que a gente está trazendo aí como informe nessa reunião de hoje. O segundo informe que eu tenho é um webinar que vai acontecer em comemoração ao Dia Mundial da Água, promovido pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Sepotuba. É um CBH aqui do estado de Mato Grosso, ele tem a sede administrativa ali em Tangará da Serra e região, né? Então, do dia 24 e 25 do 3, através do canal do YouTube de Eu Cuido de Rios, tem lá, vai haver também totalmente virtual, né, online, esse webinar sobre vários temas, várias palestras interessantes em comemoração ao Dia Mundial da Água, que é o mês de março, né? O dia 20 de março é considerado o Dia Mundial da Água, então tem esse evento virtual aí do CBH Sepotuba. Para maiores informações, programação, inscrição, como fazer para participar, os horários, tem esse site aqui do www.cbhsepotuba.wixsite.com/comitês. Você entra nesse site aí e faz a sua inscrição, verifique lá as condições de participar desse evento. Os 2 eventos são gratuitos, tá, pessoal? 2 eventos de grande qualidade, de grandes pesquisadores de nível nacional, da gestão de recursos hídricos. E quem quiser ter essa oportunidade de adquirir mais conhecimento, né, de forma gratuita, online, da sua casa aí, do seu celular, do seu computador, do seu trabalho, essas são 2 oportunidades importantes agora no mês de março, a semana que vem, né? Bom, da secretaria, são esses 2 informes. Gostaria que quem tiver interesse, por favor, aí na apresentação, anote, né? Ou tire a foto pode tirar a foto desse slide para logo após vocês acessarem esses 2 eventos aí, esses 2 sites para fazer essa sua inscrição e a participação, se for o caso, tá? Pela secretaria são esses 2 informes. Fica aberta a palavra agora para algum outro representante que
tiver algum informe da sua instituição, como representantes que vocês são, em relação à temática da água, que queira repassar para os demais representantes, né? É o momento para aproveitar a oportunidade agora e repassar. Algum informe ou nenhum? Bem, se não temos nenhuma manifestação, a gente não tenha nenhum informe mais, né? Então, o item 1, 2 e 3 da pauta a gente já considera como encerrado. Então, a gente parte para o item 4, que é uma apresentação breve do relatório das atividades do ano de 2020. Mesmo com a pandemia da Covid-19, o comitê não deixou de realizar as suas atividades, né? Uma certa dificuldade em relação à não presença e tal, mas virtualmente também, principalmente as reuniões ordinárias, tem acontecido de uma forma bastante tranquila, tá? Então, eu vou compartilhar aqui, eu mandei esse arquivo para vocês também no e-mail. Estão visualizando aí, né? Se sim, só dá um ok aí, que eu não tô, só estou verificando a minha tela. Pode abrir o áudio aí e dar um... Tá, beleza, tá inteiro okay. Aqui. Tá aparecendo no documento Word. Ok, esse documento Word mesmo é de forma simplificada, mas eu vou pontuar só uns pontos principais desse relatório, que é uma prestação de contas que nós temos que fazer junto ao programa ProComitês, que é o Programa Nacional de Fortalecimento de Comitês de Bacias Hidrográficas da ANA, e que nós temos como meta também, uma das metas lá para consolidar o nosso trabalho do ano de 2020, tá? Então, esse aqui já é o papel timbrado nosso, verifique vocês que estão utilizando, né? Usando a nova logomarca. No fundo tem uma marca d'água aqui, ó, que ela é a simbologia um pouco maior, né? Os endereços aqui em meio, então acho que foi um trabalho bem interessante de apresentação do comitê de agora em diante, que é importante, principalmente relacionado ao nosso plano de comunicação, que a gente tanto falou ano passado, que agora a gente materializa, né, inicialmente com esse material aí da nova logomarca. Então, esse relatório ele tem uma introdução, né, falando aí dos aspectos da questão dos objetivos das atividades de 2020, sempre em função daquele plano de trabalho que a gente apresenta ao ProComitês, que é o nosso carro-chefe, o nosso programa principal, né? E aí, o destaque para as atividades propriamente ditas. A gente realizou 4 reuniões ordinárias, de acordo em conformidade com o nosso calendário. A primeira reunião foi ordinária, presencial, ainda realmente dia 17 de março, até que teve a presença do superintendente aqui no Kelly, teve a presença do Leandro, e a gente pretendia fazer, um ano atrás, o nosso primeiro seminário de recursos hídricos em comemoração do Dia Mundial da Água, e devido à pandemia, nesses dias ali surgiu aqueles decretos, e realmente começou a haver aquelas proibições de aglomeração, e a gente não conseguiu realizar esse seminário. Com destaque, teve a prestação de contas da atividade de 2019, né? Foi feita a apresentação do panorama do projeto CBH Monitora, principal projeto em execução. Só eu estou com problema para... Oi? Problema do quê, professor? Não está vendo ou não está ouvindo? Eu estou ouvindo, Eliel. Vendo também, tá tudo normal. Ah, tá. Ah, a presidente já entrou. Ô, Bivete, após eu terminar aqui essa explicação essa apresentação do relatório de atividade, eu passo a palavra para ti, iniciar aí, dar as boas-vindas. Temos novos representantes, alguns colegas de outros CBHs aí, para depois entrar na pauta propriamente dita do plano de bacia, tá bom? Tranquilo, obrigada, Eliel. Tá, só vou finalizar aqui, que é bem tranquilo também essa apresentação aqui. Então, a primeira reunião ordinária presencial, as seguintes foram todas virtuais através do Google Meet, essa ferramenta que nós estamos utilizando agora.
Em junho, a gente teve situação atualizada do projeto CBH Monitora, metas do programa Procomitês, a terceira reunião ordinária em setembro, né, com capacitação em produção de água na bacia do Rio Lira, aquele projeto apresentado pelo consultor Décio Seibert, né, aquisição da nova logomarca oficial do CBH, essa que está sendo apresentada para vocês agora aqui em primeira mão, né, contratação de estagiário, que está trabalhando no projeto CBH Monitora na Universidade Federal do Mato Grosso, né, instituição do grupo de trabalho para iniciar a elaboração do plano de recursos hídricos da bacia. E a quarta reunião ordinária também por videoconferência, né, em 8 de dezembro de 2020, foi apresentado o plano de trabalho exercício 2021, plano de comunicação integrado dos comitês de bacias de Mato Grosso, e o termo de referência para a elaboração do plano de recursos hídricos da bacia, que é o que eu vou relatar com maior detalhamento nessa reunião nossa aqui desta tarde, tá bom? E atualizações do projeto CBH Monitora também. Outros destaques então, dessas reuniões, dos eventos acontecidos em 2020, foi capacitação ambiental em recursos hídricos, né? Então, naquela primeira reunião ordinária presencial, temos aqui a presença do Noquelli, fazendo uma fala sobre instrumentos de outorga e direito de uso de recursos hídricos, né, no Mato Grosso. Falou também sobre atuações de comitê de bacias hidrográficas, junto com um analista da gerência lá, da Superintendência de Recursos Hídricos, né? Então, teve essa fala, a capacitação de outorga e atuação dos comitês, tanto para os membros titulares e suplentes. Temos aqui algum relatório fotográfico encaminhado para vocês. Aqui a última reunião presencial nossa, né, 1 ano, 17 de março, amanhã vai fazer 1 ano, né, que a gente teve essa última reunião presencial. Outro destaque das atividades de 2020 foi a logomarca. Cumprindo metas do programa Procomitês referente ao seu plano de comunicação, procedeu à aquisição de nova logomarca oficial com definições conceituais de aspectos da bacia hidrográfica, estratégias e normas que estabelecem critérios de aplicação correta da nova identidade. Então, é bastante fácil visualizar aqui, né, a nomenclatura do comitê, as características aqui do sol, da nuvem, das indústrias que nós temos no alto telespírito bastante grande, pivô de irrigação. Isso aqui também alguns representantes falaram que pode ser chamado de um ciclo hidrológico das águas, né? Nós temos a chuva, temos aqui a agricultura, pode ser considerado um manancial também. Então, são aspectos que nós trabalhamos em reuniões do ano passado que, como fruto, gerou esse trabalho aqui, por sinal muito bonito, colorido, que nós vamos começar a divulgar através de banners, outdoors, cartilhas e material gráfico com essa representação aí, tá? Então, os materiais inclusos nessa nova identidade são papel timbrado, que é desse relatório, a questão do PowerPoint, que eu estou apresentando aqui, né? Bottoms, aqueles bottoms que se põe na camisa, na camiseta, caderno, pasta, fachada, alguns logotipos, entre outros, tá? Também continua com a contratação do estagiário, né? No segundo semestre de 2020, cumprindo com o objetivo de melhoria operacional e administrativa do Comitê de Bacia Hidrográfica. Esse estagiário, especificamente, ele desenvolve seu estágio no Laboratório de Hidráulica e Hidrologia da Universidade Federal de Mato Grosso, aqui no campo de Sinop, com auxílio, basicamente, de atividades laboratoriais de quê? Coleta de dados, amostras, medidas hidrológicas nas sessões de monitoramento do projeto, geração e atualização de dados hidrológicos e meteorológicos das estações implantadas, elaboração de relatórios técnicos, entre outras atividades administrativas. Isso aqui, então, a nível de informação, está acontecendo, o projeto está sendo desenvolvido. Professores Adilson, professor Frederico, da Universidade Federal do Mato Grosso, estagiário e outros membros ali desse trabalho estão trabalhando normalmente, né? E provavelmente na próxima reunião ordinária nossa, que vai acontecer em junho, eles devem trazer novas demandas e atualizações sobre esse projeto que está acontecendo na nossa bacia. E o desenvolvimento, a continuidade do projeto CBH Monitora, que é esse que eu acabei de dizer, né? É um projeto, para quem está na primeira reunião aqui, verificando não teve conhecimento, desenvolvido pela Universidade Federal do Mato Grosso, pela Embrapa Agro Silvo Pastoril, aqui de Sinop, o Comitê de Bacia Hidrográfica, e conta com a parceria imprescindível do Ministério Público Estadual, por meio da terceira Promotoria de Justiça Civil, aqui da comarca de Sinop, um aporte financeiro para o desenvolvimento desse trabalho, né? Então, o que foi praticamente, aqui de forma bastante resumida, né, nesse trabalho do CBH Monitora em 2020, o que acabou acontecendo lá, né? Foi feita relação de medidas mensais nos rios pretos,
que é aquele rio ali dos frigoríficos, Frigobom, Frialto, Curtume do Brás, né? Córrego Rosana, que é aquele córrego lá da Impasa, também logo após ali o Alto da Glória, Córrego Nandi e Celeste para a elaboração das curvas-chave, de acordo com as fotos que eu vou mostrar logo à frente ali. O que é essa curva-chave desse trabalho de forma bastante resumida? Depois que o professor Frederico quiser explicar melhor, mas não é um objetivo agora em relação a essa aí, só para ter uma clareza em relação ao que o relatório está tratando em relação a esse projeto. Então, estão trabalhando essas medições desses rios aqui, Preto, Rosana, Nandico, Celeste. Uma das funções é fazer com que a definição da curva-chave, que por definição pode ser definida como monitoramento, que é feito em períodos sazonais de seca e cheia, né, para o rio trabalha seca e cheia, em determinada seção transversal de um rio, no caso desses 4 rios aqui, que está sendo trabalhado, levando em consideração a área da seção, a velocidade média da água que corre, as profundidades nessa seção, a vazão, entre outros dados, visando o melhor gerenciamento dos recursos hídricos da bacia hidrográfica. Isso aqui é um trabalho extremamente importante, essencial, para a questão de dados primários da área da nossa bacia, né? A gente, não só na área de recursos hídricos, mas uso de ocupação de solo da nossa região, o estado de Mato Grosso em si, bastante carente de dados primários, bastante pesquisa e projeto, tudo em cima de dados secundários, porque não existe a medição, não existe monitoramento. Uma porque, tecnicamente, não é algo fácil para se fazer. Precisa ter muita capacitação técnica, precisa ter tempo, ter disposição, ter proatividade. É um trabalho bastante técnico e também braçal, né? Vocês vão ver algumas fotos aqui, professores dentro de rio, é um trabalho bastante hercúleo, mas que nós temos a satisfação de, dentro do nosso comitê, termos esses representantes que conseguem desenvolver esse tipo de trabalho, tá? Então, aqui, ó, está sendo feito também algumas coletas de sedimentos de leito e suspensão para a elaboração de curvas de descarga sólidas, da quantidade de sedimentos que tem nesses rios também, tá? Então, aqui, algumas fotografias da seção de monitoramento do rio Nandi, a seção é um rio considerável aqui da nossa bacia, em relação à largura, profundidade, né? Vista da equipe de medição, barco, dentro de rio, o pessoal procurando a melhor seção, a melhor área para fazer essa questão dessa medição, ele dá muito trabalho, de campo também, né? Não é só trabalho do escritório. Vista da seção de monitoramento do Rio Celeste, é um rio maior, praticamente o maior rio que nós temos aqui dentro da área da nossa bacia. Rio Celeste e Rio Lira, ali em Sorriso, são os 2 maiores rios, né? E aqui vista da equipe fazendo a medição também, né? Molinete aqui, medição de velocidade da água. Eliel, tá travando para mim. Tá travando o quê? O volume ou a apresentação? O som? O som às vezes está travando. Talvez seja tem a questão da conexão da internet aí também, professor. Não sei se você está no celular ou no computador, às vezes pode ser que aconteça esse tipo de problema também, tá? Mas eu vou dar continuidade aqui. Então, nós temos aqui, eu vou procurar falar um pouco mais alto também, eu acredito que vocês não estão tendo problema o som tá chegando bem, né? A seção no Rio Celeste, então, dois exemplos aqui, mas tem também fotos, relatório fotográfico lá dos rios Rosana e do Rio Preto, desse trabalho que está sendo feito, né? Então, basicamente, são essas atividades do ano de 2020, voltando a repetir, mesmo em meio à pandemia, você vê que o trabalho do Comitê de Bacia Hidrográfica conseguiu dar sua sequência normal, com as nossas reuniões ordinárias, de forma virtual, contratação de estagiário, a questão da nova logomarca, que nós estamos apresentando aqui, papel timbrado, PowerPoint, questão da capacitação na primeira reunião ordinária, né, e o desenvolvimento, a contratação de estagiário junto ao programa CBH Monitora. Então, são atividades que nós conseguimos fazer cumprindo o plano de trabalho de 2020 e que, pelo andar da carruagem, o ano de 2021 seguirá na mesma toada, né, em reuniões ordinárias de forma online e, às vezes, só a questão a gente vai ter que trabalhar algum evento de forma de webinar, porque aquela questão do primeiro seminário projetado, previsto para março do ano passado, a gente vamos deixar em stand-by para ver quando finalizar a pandemia, sair a aglomeração, esses problemas todos que a gente está vivendo, a ideia é fazer presencial.
Mas, pelo andar da carruagem, nós não temos nem ideia, né, para ser bem franco, dizer, apesar da vacinação e etc e tal, quando é que nós vamos voltar à tal da normalidade que tínhamos antes de realização de eventos presenciais e tal. Então, nesse primeiro momento, a questão do seminário, alguns eventos presenciais está extremamente prejudicado, mas a gente vai procurar desenvolver outras formas, como o trabalho, por exemplo, de forma virtual, de webinar. O Dia Mundial da Água está bastante comprometido para a gente realizar algum evento, por isso que eu até trouxe aqui esse evento do nosso colega Lauro, lá no CBH Sepultuba, com esse webinar, mas muito provavelmente no mês de junho, em comemoração do Semana Mundial do Meio Ambiente, o comitê, em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Sinop, ou com outras secretarias aqui que faz parte do Comitê de Bacia Hidrográfica, trará, sim, a mensagem de recursos hídricos, seja presencial, ou seja de forma virtual, de webinar ou qualquer outro formato, trazendo esse conhecimento, essa informação a respeito da gestão de recursos hídricos no estado de Mato Grosso e na nossa região, tá bom? Bom, Ivete, em relação ao relatório das atividades envolvidas, é isso. Se algum representante tem algum questionamento a fazer, alguma pontuação, fique à vontade aí, tá, pessoal? Aí eu vou passar a palavra para a Ivete, para ela fazer aí suas considerações iniciais, Ivete, em relação a essa nossa reunião de hoje aqui. Olá, boa tarde a todos. É um prazer, né, ainda que revê-los por uma reunião virtual, né, mas é sempre muito bom a gente poder estar aí debatendo esse tema, né, que é um tema tão importante. Dizer a todos vocês que tem sido um grande desafio, né, essa nossa pandemia, mas mesmo assim nós tivemos muitos trabalhos sendo executados aí pelo comitê, principalmente o projeto, né, do CBH Monitora, né, os professores aí têm trabalhado, então esse trabalho não parou. As nossas reuniões permaneceram, acredito que a gente desenvolveu um bom trabalho, e pensando aí para o ano de 2021, como disse o nosso colega Eliel, né, um grande desafio, imaginávamos nós que 2021 seria um pouco mais tranquilo, mas ao contrário, ainda vamos aprender ainda a conviver um pouco mais nessa distância. Temos um grande desafio, hoje o assunto é falarmos um pouco aí sobre esse plano de estudo, né, da nossa bacia hidrográfica, com a presença aí de professores, né, que estão nos auxiliando dos outros comitês de bacia, a professora Solange. Então, quero agradecê-los, né, a gerência de fomento por estarem conosco, Leandro, né, obrigada por esse apoio. E dizer a vocês que para nós é importante, né, cada vez mais a gente tem encontrado a necessidade de falar desse tema. Temos comentado, inclusive, no COMAN, Conselho Municipal de Meio Ambiente aqui de Sinop, esse tema, viu, Eliel? Até na próxima reunião do COMAN, nós pretendemos convidar você para que fale um pouco mais sobre essa questão hídrica do nosso município e da região, para que a gente, né, traga esse assunto não só para dentro do comitê, mas para toda a sociedade, nas suas várias oportunidades que a gente tem, para que a gente vá aos poucos disseminando esse assunto. E conhecermos, estudarmos essa bacia é fundamental, pensando nas várias interferências que a gente tem, sejam elas das hidrelétricas, né, que já estão aí instaladas, sejam pelo crescimento da nossa região, pelo uso na agricultura, né, a questão hídrica do recurso, do uso desse recurso. Então, quer dizer, nós temos grandes desafios pela frente e passam todos eles por esse planejamento da bacia. O que a gente realmente já tem de uso, quais são as nossas perspectivas, qual que é a potencialidade de crescimento de toda essa região e qual é o impacto que esse crescimento nos trará, considerando recursos hídricos, né? Falávamos há poucos dias também sobre essa questão, principalmente da preocupação que a gente vê em Tangará da Serra com a recarga do aquífero, né? E eu acho que é um assunto que vai passar aí também por esse estudo da bacia, mas que em algum momento a gente também pode começar a trazer isso para uma fala, talvez, de ações mais concretas, né? Assim como também reforçar novamente, a gente tinha um planejamento ano passado junto ao Sindicato Rural, né, aqui de Sinop, onde nós fizemos um estudo, ainda nós temos 316 nascentes que precisam ser recuperadas no município, então retomamos novamente essa fala com o Sindicato Rural aqui de Sinop, pretendemos junto à universidade retomarmos a fala da necessidade da recuperação das nascentes, fazermos essa visita a alguns produtores rurais,
né, tivemos aí um contato com o movimento Agroligadas, que são as mulheres dos produtores rurais, que também se colocaram à disposição para contribuir, e dizer para vocês que os desafios são muitos, né, mas de que a gente tem um planejamento aí para o 2021, e talvez o maior deles seja justamente esse estudo da nossa bacia hidrográfica, compondo aí uma ação estadual da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, né? Então, com essa questão dessa preocupação hídrica, nós vamos estar compondo um grande estudo no estado de Mato Grosso. Para nós é importante, uma vez que se referem às nossas bacias, né? Mas é fundamental porque nós teremos um diagnóstico de todo o estado, possibilidades de crescimento, usos, né? E, principalmente, como nós vamos fazer e gerenciar esses conflitos, né, para o uso. Em algumas regiões com menos potencialidades, outras com mais potencialidades, e a gente precisa amadurecer esse assunto, uma vez que a água é um assunto fundamental a todos, né, seja economicamente ou em termos de sobrevivência humana. Então, nós temos aí um grande desafio. Quero agradecer a todos pela presença e devolvo a palavra ao Eliel. Obrigado, Ivete, presidente CBH Teles Pires e secretário municipal do Meio Ambiente de Sinop, pelas palavras aí. E é realmente interessante. Eu vou fazer a fala daqui a pouco sobre o plano de bacia, o Ivete. É interessante que tem representantes do Coman aqui também como representando o Comitê de Bacia Hidrográfica, né? É exatamente sobre as interrelações que tem que ter os diversos planos que passam pelos municípios. Temos aqui a presença do secretário municipal de Meio Ambiente de Vera também, e outros representantes de indústrias. Então eu vou fazer um apanhado geral em cima do plano de bacia de recursos hídricos, mas também a inter-relação que tem que ter com os outros planos, a importância de se conhecer a nível municipal, a nível de bacia hidrográfica, essas relações que é interessante tendo os planos de bacia, tá bom? Gostaria só de fazer uma pergunta aqui ao Leandro, da GEFAC, se ele pode tirar um print aí da presença, da lista de presença nossa, Leandro? Sim, Eliel, eu faço a conferência aqui e envio para você. Ah, tá. E a fala está contigo aí. Pode fazer uma fala inicial nessa nossa primeira reunião aí. Se apresente, Leandro, por favor. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Leandro, atuo na SEMA aqui em Cuiabá e trabalho na gerência de fomento e apoio aos comitês de bacias. São 10 comitês de bacias em funcionamento aqui no estado de Mato Grosso atualmente, e nós trabalhamos com todo esse suporte técnico, administrativo, e estamos bastante empenhados com a ação dos comitês, tem mostrado uma evolução significativa, os comitês de abrangência do Teles Pires, do Alto Araguaia, do Sepotuba, do São Lourenço, né, os comitês aqui presentes, e vemos melhoras, como a presidente muito bem mencionou, nós temos grandes desafios, que é continuar trabalhando nesse sistema de teletrabalho, virtualmente. Temos também algumas discussões, como o aumento da representação dos comitês de bacias lá no CEIDRO, que aumentou de 1 para 6 vagas, então aumentam também as responsabilidades dos comitês de bacias, da participação dos membros, e também atualizações provenientes da nova política estadual de recursos hídricos. Nós temos a possibilidade aí do funcionamento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Então, todos esses são temas que se definem como grandes desafios para a gente que atua nos comitês de bacias. Gostaria de parabenizar a atuação do comitê, da participação dos membros, e estamos à disposição. Obrigado. Ok, Leandro, obrigado. E aproveitando, então, na questão dos informes aí, o Leandro fez uma pontuação, e eu acredito que as duas estejam aqui presentes, representante a Brenda, representando o Frigobom, e a Pâmela, representando o Frialto, foram eleitos na última reunião do Fórum Estadual de Comitê de Bacias Hidrográficas como representantes suplentes dessas cadeiras aí da região hidrográfica amazônica para compor o Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado, que é o órgão colegiado de extrema importância, onde todos os atos normativos de outorga e relacionados aos recursos hídricos do Estado de Mato Grosso passa por lá, né? Então, por favor, se a Brenda e depois a Pâmela aí se apresentasse, por favor. Eu acho que a maioria conhece, mas seria interessante uma fala de vocês aí como as novas representantes suplentes aí do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso.
Posso ir primeiro? Estão me ouvindo? Olá a todos, boa tarde. Desculpem meu uniforme azul hoje, que não estou muito chique, mas eu sou a Brenda Benites, né? Eu trabalho aqui na Frigobom como responsável técnica da parte ambiental. Já faço parte do Comitê de Bacias também há algum tempinho, né? Gosto muito de fazer parte, de conseguir entender melhor as políticas, né, de recursos hídricos, e eu acho muito importante nós, como empreendimento, estarmos engajados junto com vocês e principalmente representando, né, o nosso comitê ali. Me coloco sempre à disposição para estar melhorando, aprendendo e trocando ideias também. A gente tem bastante vontade de estar trabalhando, de estar mostrando o nosso trabalho, então, muito obrigada pela oportunidade de estar fazendo a diferença aí com vocês. Acho que é isso. Ok, obrigado, Brenda. A Pamela está presente? Me vendo? Oi, pessoal, meu nome é Pamela, já estou no comitê aí há um bom tempo, desde que começou, e eu sou extremamente tímida, tá? Parece, mas... E fico feliz agora com essa oportunidade de participar do conselho, também participo do comitê de bacias do Médio, enfim, e quero tomar junto com vocês, beleza? Ok, Brenda, obrigado. Eu estava fazendo a conferência inicial do quórum, aí eu estou verificando aqui mais duas presenças aqui. Flávio da Egea, concessionária Água de Sinop, presente, e o André Klaus, do Curtume Blue Braz, ok? Serão bem-vindos aí na continuidade da nossa reunião. Bem, então, pessoal, agora gostaria que realmente o principal item da pauta, todos são importantes, mas esse aqui é de extrema importância, devido à apresentação que eu vou fazer aqui agora, de um trabalho que a gente vem trabalhando a três mãos, a três comitês de bacias hidrográficas aqui da região hidrográfica amazônica, né, CBH Alto Telespires, Médio Telespires e Baixo Telespires. Então, eu vou fazer essa apresentação e no final eu gostaria... mas antes, nós temos aqui, eu falei lá do relatório de atividade de 2019, da questão da contratação de estagiário. A gente tinha um estagiário, o Leonardo, que foi apresentado na última reunião, que era um acadêmico de engenharia florestal da Unemat de Alta Floresta. Durante a questão da pandemia, ele conseguiu vir para Sinop para trabalhar, a ideia era trabalhar um ano nesse projeto CBH Monitora, com a bolsa de R$880, mas no último mês de fevereiro, ele procurou aqui o Comitê de Bacia Hidrográfica em razões pessoais, né, custo de vida em relação a Sinop, ele teve que voltar para Alta Floresta, lá para o curso de Engenharia Florestal da Unemat, e a gente teve que fazer o chamamento da segunda colocada naquele edital, professor André, foi realizado com a participação aqui de membros e representantes do Comitê de Bacia. E aí a segunda foi convocada, ela é acadêmica de Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal do Mato Grosso de Sinop, a Rafaela Rocha, que também está presente aqui nessa reunião. Ô, Rafaela, por favor, se apresente aí para que os demais membros lhe conheçam, e a Dora Avante, ela que vai continuar aí, junto aos professores da UFMT, no projeto CBH Monitora. Boa tarde, meu nome é Rafaela, eu sou acadêmica de Engenharia Agrícola e Ambiental, estou no terceiro semestre, e agora que eu iniciei o estágio, eu tinha ficado em segundo lugar. Ok, Rafaela, obrigado. Bem, pessoal, então eu vou compartilhar a tela novamente aqui para a apresentação do plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica dos afluentes do Telespires, tá? Vou fazer o compartilhamento aqui. Antes. Vou trazer a apresentação. Compartilhar.
Vocês estão vendo aí ela compartilhada grande? Não, né? Tem que verificar aqui. Vamos dar a apresentação. Aí. Estão vendo a apresentação? Ok? Sim. Ok, tá bem visível. Sim. Tá. Então, nesses próximos 30 minutos aqui, eu devo ser bem breve, aí é o item de pauta da nossa reunião. Vou falar então sobre o plano de bacia hidrográfica, né, sobre a questão do planejamento. E já começo dizendo, estava falando até com a secretária Ivete e a questão dos outros secretários municipais do meio ambiente, que, principalmente no território municipal, né, quando se fala em planejamento, existe plano de tudo quanto é coisa. É plano de saneamento, é plano de bacia, é plano diretor, é plano de habitação, é plano de segurança, é plano de saúde. E, às vezes, os representantes do município e os representantes do comitê de bacia, a sociedade em geral, não tem nem ideia do que são, por que existe essa quantidade de planos, né, e a questão de planejamento. Mas o fato é que o planejamento é fundamental para que se conheça a realidade numa determinada estrutura, num determinado segmento, o que tem que se fazer para atingir os seus objetivos, né, ali no futuro médio, curto, médio e a longo prazo. E o planejamento ele tem muitas nuances e muitas dificuldades para ser executado, porque normalmente é complexo quando se fala em planejamento. Aí eu faço uma meia-culpa até dos órgãos públicos, e aí a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, que tem uma cultura de setorialidade, né? Principalmente a questão dos órgãos públicos. Por quê? Porque, o que é a questão da setorialidade? O plano de saneamento não conversa com o plano diretor não conversa com o plano de bacia hidrográfica, o plano de bacia não conversa com o plano de habitação, e é meio que cultural, nas 3 esferas, essa questão de setorializar. Tipo assim, um secretário cuida da sua pasta, tá mudando. Graças a Deus, essa cultura está deixando um pouco de lado, até porque já foi visto que não funciona, cada um ficar no seu quadrado. Eu cuido da minha pasta, você cuida da sua, eu fico aqui, você fica aí, estamos conversando. E os planejamentos diversos, esses planos todos que eu falei aqui com vocês inicialmente, eles não avançam porque justamente não existe a inter-relação entre eles. Ora, aí existe um ato normativo que há necessidade de cumprir uma lei, de fazer um plano. Por exemplo, nós estamos falando aqui do plano de bacia hidrográfica, é uma exigência da lei estadual, que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, é uma exigência da Política Nacional de Recursos Hídricos, a elaboração dos instrumentos de gestão da política de recursos hídricos no país e no estado, é o plano de bacia. Só que ele não pode ser apenas um plano para cumprimento de meta, como faz de conta, eu vou fazer aqui um plano, um caderno, fecho, coloco numa gaveta e aí vamos ver o que vai dar por conta e risco. Por quê? Esse é um problema porque, muitas vezes, essa questão de setores apenas, essa visão segmentada, compartimentada, ela dificulta porque não tem como você fazer um planejamento de plano de bacia hidrográfica sem conversar, sem ter inter-relação com o plano diretor, sem ter a inter-relação com o plano de saneamento básico. Ora, como é que você vai fazer a questão do esgotamento sanitário do município sem conhecer a hidrografia dele? Quais são os principais rios? Que rios que têm a capacidade de diluição de efluentes de esgoto? Se tem outorga ou não? Tem capacidade de lançar nesse rio ou não? Às vezes acontece, a cidade não tem esse tipo de planejamento, ou tem diversos planos e os planos não se conversam. Esse é um problema, e aí nas 3 esferas, a nível federal, a SEMA tem esse tipo de problema, os municípios têm esse tipo de problema, e é preciso quebrar esses paradigmas e fazer com que os planejamentos, eles tenham as suas inter-relações realmente feitas. Por quê? Porque aí a engrenagem que é feita para se encaixar, ela fica batendo dente com dente, né? Um não conversa com o outro, aí aquilo que era para ser um planejamento, uma questão boa, acaba sendo uma questão ruim, acaba sendo uma questão de um projeto de gaveta e a questão não funciona. Então existe, eu verifiquei uma apresentação anterior, no curso que eu fiz da CETESB, e eu achei bastante interessante, os professores falavam o seguinte: quando não existe, é bem simples, quando não existe o planejamento, ou quando o planejamento ele é feito apenas para cumprir tabela, porque uma lei está pedindo, um artigo, uma legislação, isso ou aquilo, e não faz um planejamento colado na realidade da bacia, ou da cidade, ou do município, quando não se faz o planejamento, existe o fazejamento, né? São 2 coisas bem diferentes. O planejamento,
ou fazejamento. O que é o fazejamento? Vamos fazendo e vamos ver o que dá. Não tem um planejamento. Não tem um meio termo. Ou você trabalha nas questões públicas com o planejamento executando, ou no fazejamento, infelizmente. Vamos fazendo aí, depois a gente vê o que dá. Normalmente, o fazejamento dá merda, né? Tá? Não vai dar coisa boa, porque não é assim que deve funcionar a situação. Então, inicialmente, antes de entrar no plano de bacia hidrográfica propriamente dito, eu quis fazer essa fala inicial para o entendimento macro, né? Primeiro sistêmico, holístico da questão do planejamento, das questões todas que tem, e a necessidade da ligação dos elos dessa cadeia, né? Então, falando propriamente dito no Plano Estadual de Recursos Hídricos, ele é um dos instrumentos de gestão estabelecido na nossa nova lei aqui, a lei anterior era a 6945 de 1997, agora em março de 2020 saiu a lei estadual 11.088, ela estabelece entre os seus instrumentos, o que parametriza a gestão de recursos hídricos no Estado, 6 instrumentos de política. Plano Estadual de Recursos Hídricos, que existe, é o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso, eu tenho até ele aqui, ó, vou verificar aqui, não sei se vocês estão vendo, esse aqui saiu em 2009, Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso, ele existe. O planos de bacias hidrográficas de recursos hídricos, enquadramento dos corpos d'água em classe segundo os usos preponderantes da água, outorga dos direitos de recursos hídricos, cobrança pelo uso dos recursos hídricos e o sistema de informações sobre recursos hídricos. Às vezes eu repito essa questão dos instrumentos, porque assim, é inadmissível um representante do Comitê de Bacia Hidrográfica participar das nossas reuniões, já vem há algum tempo, e alguém questioná-lo sobre quais são os principais instrumentos de gestão de recursos hídricos, e o representante dizer que não sabe, né? Então, assim, o comitê entra, através desse instrumento do plano de bacia hidrográfica, nós entramos num novo momento, a partir de agora, de discussão técnica, um tanto quanto mais aprofundada desses instrumentos de gestão de política, entendeu? Então, a gente já vai sair da questão do básico, da questão que é comitê de bacia hidrográfica, de leitura simples e rasa da legislação de recursos hídricos, para ir aprofundando desses instrumentos de gestão de recursos hídricos, que é de extrema importância do conhecimento de todos os representantes, até para um feedback junto à sua empresa, junto ao seu empreendedor, tipo assim, o que vocês estão fazendo? O empreendedor pode questionar, vem cá, você está fazendo o que nessa cadeira do Comitê de Bacia Hidrográfica? O que a nossa instituição, o que o nosso segmento está ganhando em relação a isso? É preciso ter alguma entrega com informação, com conhecimento, com metas, né, com programas e ações realmente efetivas de questão da gestão de recursos hídricos. Um dos exemplos, por exemplo, nós temos representante aqui do Comitê de Bacia Hidrográfica, representando o segmento usuários, indústria, que tem a preocupação em reduzir a quantidade de água utilizada no seu empreendimento para abate de boi, por exemplo. Ora, é importante? Claro que é importante. Por quê? Porque hoje a gente tem a outorga como instrumento e o Plano Estadual de Recursos Hídricos implementado, mas são 6, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Vamos conversar aqui o plano de bacia hidrográfica, tem o enquadramento, depois tem uma tal de cobrança aqui. Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que falar isso, sim senhor, porque é um instrumento de política e ela que garante a sustentabilidade da gestão dos recursos hídricos. Então, se você começa como representante aí do segmento de indústria, por exemplo, a ideia, a prática de redução de água no seu sistema produtivo é algo extremamente importante. Primeiro, você vai estar contribuindo com o meio ambiente, você está reduzindo a quantidade de água utilizada no seu processo industrial, você vai estar gerando menos efluente numa estação de tratamento de esgoto de efluente industrial. Aqui tem representante de indústria diversa aqui, né? Curtume, frigobom, frigorífico, insumo de álcool. Consumindo menos água, você vai gerar menos efluente, gerando menos efluente, você vai ter menos custo com o sistema de tratamento de efluente, porque você vai utilizar lá produtos químicos, energia, para tratar esse efluente, para que ele tenha condição de ser lançado ao meio ambiente, certo? E no futuro, isso vai custar dinheiro. A quantidade de água que se tira hoje do lençol freático ou de rios, que é de graça, o que se paga hoje? Paga o custo pelo tratamento da água, pelo custo de energia, pela concessionária. A água, o líquido, é gratuito, ninguém paga nada. Se utiliza em relação a isso. Mas isso pode ser que esteja com dias contados, num futuro aí não muito distante, a gente vai ter que começar a conversar sobre essa questão de cobrança, que é realidade no estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, estado do Rio de Janeiro.
vários estados do Espírito Santo, Santa Catarina, vários estados brasileiros, esses instrumentos já funcionam há muitos anos. Então, é uma realidade que nós temos que se atentar para ela, tá? Então, falando especificamente desses instrumentos de gestão aqui, o representante do comitê tem que saber decor e salteado. Então, quais são os principais instrumentos? São 6: plano, enquadramento, outorga, cobrança e sistema de informação. Nós vamos falar especificamente sobre o plano de bacia hidrográfica, que é o objeto dessa pauta nossa aqui. Então, o fato de planejar, ele é importante porque, com planejamento, a gente consegue determinar a situação atual que se tem, um diagnóstico, um raio-x, uma radiografia da realidade da bacia hidrográfica que nós estamos trabalhando, dos rios, quais são os maiores rios, quais são os menores rios, quais são as demandas, é captação de água superficial, é água subterrânea, é captação para o sistema de abastecimento de água do município, esgoto, é captação para a indústria, é captação para a irrigação, o que é feito com isso? Onde se deseja chegar com esse modelo de gestão e qual o trajeto, o caminho a ser percorrido para se atingir esses objetivos. Apesar de parecer perguntas simples, elas são extremamente complexas quando parte do campo da teoria para a prática. Por quê? Porque aí começa a questão da dificuldade do planejamento, quando não há a integração. Coloquei 3 planos aqui, mas poderia colocar mais, desses principais aqui que se relacionam diretamente com o plano de bacia hidrográfica, que é exatamente o plano de saneamento e o plano diretor do município. Então, o plano de bacia hidrográfica, ele desenha, ele verifica, ele tira uma fotografia, um raio-x de todos os rios principais e afluentes da bacia hidrográfica, né? Ele faz essa delimitação. O plano de saneamento, que cuida de resíduo, cuida de drenagem urbana, cuida de água, de esgoto, também tem que ser levado em consideração o plano de bacia. Por quê? Porque uma coisa depende da outra. E, por sua vez, depende do plano diretor municipal. O que acontece muitas vezes é que o plano diretor municipal direciona o crescimento da cidade para um lado, o plano de saneamento está para outro, e o plano de bacia está para outro. Ou, às vezes, nem existe plano de bacia, não se conhece a hidrografia, os rios do município, não tem um plano de saneamento, tem um plano diretor, tem um, mas não tem o outro. Os planos estão descolados da realidade local, então aí não funciona mesmo, aí vai sair do planejamento para o falejamento. Vamos ver, seja o que Deus quiser, né? Que aí é a questão mais terrível da gestão pública que um gestor pode, uma medida que o gestor pode tomar. Quando a coisa complica, né? Pô, se apertou, vamos fazer. E o planejar? Planejar realmente não funciona, por quê? Porque existe a dificuldade dessa integração e a multissetorialidade. Então, é preciso avançar os órgãos públicos, os órgãos de gestão, aí eu faço a minha culpa a SEMA, todas as prefeituras, órgãos federais, deixar a setorialidade de lado para partir para a multissetorialidade, que é o que vai se resolver. Ora, quando você tem um plano diretor, que ele é colado, que ele é casado com o plano de saneamento, a cidade vai crescer para o norte, o plano de saneamento está para o norte, coletores tronco, outorga, rede coletora, interceptores, estação de tratamento, ok. O plano de bacia hidrográfica também está atendido, porque nesse local é possível fazer captação de água para abastecimento, é possível fazer a diluição de efluentes, entendeu? Aí vai funcionar as coisas. Agora, quando o plano está para um lado, o plano diretor está para o sul, o plano de saneamento está para o norte, e o plano de bacia hidrográfica, o ideal seria para o leste, aí vocês imaginam a salada que vira esse negócio, entendeu? Então, há dificuldade dos poderes públicos nas 3 esferas de entender essa importância. Agora avançou muito, né, as novas gestões, os novos gestores, com os técnicos, com essa relação, por exemplo, o comitê é importante nessa função junto às administrações municipais para mostrar o plano de bacia e mostrar para os secretários municipais do meio ambiente, que por sua vez deve mostrar para o prefeito, para a gestão da engenharia, a importância de se conhecer a hidrografia do município, dos seus rios, né? Porque senão você começa, de repente, a cidade deixa de crescer, deixa de desenvolver e passa a ter um crescimento. E a questão da diferença ali do planejar e fazejar. Crescer os municípios, pode crescer de qualquer jeito, inclusive de forma desordenada, vai crescendo. Agora, desenvolver não é possível. Não tem como o município desenvolver sem ter organização da infraestrutura urbana, sem ter uma gestão de resíduo sólido correta, um manejo de resíduo, a questão da drenagem urbana, esgotamento sanitário, abastecimento de água, o plano diretor, o plano de bacia. O município não se desenvolve se não tiver essa integração.
E quando ele não se desenvolve com a integração, ele faz o quê? Ele apenas cresce. E aí o crescimento é problema, porque aí pode crescer favela, pode crescer em área de recarga de aquífero, pode crescer em área de preservação permanente, pode crescer em invasão, pode crescer em uma série de situação, porque a cidade e a vida é muito dinâmica, não fica parado. Se você não está planejando, você está fazejando. Se você não está desenvolvendo, você está crescendo. É assim, é simples, não tem... vou ficar parado aqui, stand-by, não está acontecendo nenhuma coisa nem outra, não. Se você não está fazendo algo, a outra coisa está acontecendo. Então, o ideal é que a gente planeje, que esses planejamentos sejam casados um com o outro. O ideal é que a gente não cresça, mas que a gente desenvolva em relação a esses planos, a esses projetos todos, tá? Então, o plano de bacia hidrográfico dos afluentes do Rio Telespires é uma meta do programa Procomitês, esse programa de fortalecimento dos comitês que eu venho falando desde 2017, foi assinado a 3 mãos, a presidente CBH época, a SEMA e a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico assinaram isso em novembro, dezembro de 2017, foi pactuado lá umas metas que até 2022 os comitês de bacia hidrográfica da região hidrográfica amazônica teriam que ter o seu plano ali de bacia hidrográfica estabelecido, passado em assembleia, em reuniões ordinárias e aprovado. E o que consta em linhas gerais, que eu encaminhei esse arquivo, vou mostrar algumas coisas só dele, são 90 e poucas páginas que foi no Word, no PDF, né? Eu não vou ficar lendo isso porque não há necessidade. É importante os representantes entenderem o fundamento do que é esse negócio, dessas informações que eu estou passando aqui. O que consta e é o importante desse plano de bacia? Ele consta um diagnóstico preliminar e consolidado, que é aquela radiografia, aquela fotografia tirada da bacia hidrográfica. Tem um prognóstico, que é a questão da cenarização, cenários possíveis, as tendências futuras de demandas e de disponibilidade hídrica, né, dos principais rios da nossa bacia. Tem a questão de visão de futuro. Aqui é importante relatar o papel da SEMA e aí o papel do Comitê de Bacia Hidrográfica também, junto às gestões administrativas municipais e às empresas. Nós temos a responsabilidade de uma visão holística, sistêmica, multissetorial e de médio e longo prazo, né? Então, não podemos enxergar apenas ali a semana que vem, o mês que vem. A gente tem que ter uma visão de planejamento de 15, 20, 30 anos, uma visão de futuro. Por quê? Porque a cidade vai para o futuro, não vai para o passado. E para o futuro ser melhor que o passado, a gente precisa planejar, a gente precisa tirar os papéis da gaveta ou aquelas cumprimento de tabela para cumprir um artigo da lei tal, não sei o que tal lá, e fazer com que isso seja execuível, que a gente chama, possível de ser executado, possível de ser realizado na prática cotidiana, né? O plano de ações é importante, que ele vai estabelecer metas, diretrizes, programas, projetos e ações para o futuro da bacia. O plano de ação, então, é aquele caminho, trajeto, como que nós vamos fazer para atingir esses objetivos. E o manual operativo com estratégias e ações para a efetivação das propostas do plano de bacia, tá? Então, basicamente, é essa composição que tem o plano de bacia hidrográfica. E o mapa aqui do plano dessa bacia hidrográfica nosso, em amarelo aqui vocês veem o CBH, os afluentes da margem direita do Alto Telespires, que é parte do Alto Telespires, CBH em laranja aqui, médio Telespires, e em verde, CBH baixo Telespires, margem esquerda. O Alto Telespires com sede administrativa aqui em Sinop, o médio Telespires com sede administrativa em Guarantã do Norte, nosso colega lá, Rubens de Oliveira, da SEMA também, da Diretoria de Unidades Concentradas da SEMA em Guarantã do Norte, e o Baixo Telespires, margem esquerda, aqui em verde, com sede administrativa em Alta Floresta. Tem o nosso colega também da SEMA lá, a Viviane, que atua na Secretaria Executiva do Comitê de Bacia Hidrográfica, tem desempenhado um bom papel também em relação ao avanço dos comitês de bacias hidrográficas. Então, o plano de bacia hidrográfica é considerado o plano de bacia dos afluentes do Telespires, por quê? A gente já veio discutindo essa questão da calha, né, do leito principal do rio Telespires, é considerado um rio federal, porque faz divisa aqui na ponta aqui, ó, e na ponta de um lado é o rio Telespires, aqui do outro é o rio Juruena, lá em cima em Alta Floresta, lá para ir aqui diante forma o Tapajós, que por sua vez vai caindo lá no Amazonas e etc e tal. Então essa aqui é a região hidrográfica amazônica, nós fazemos parte do início aqui de uma ponta, né, uma contribuição de um afluente da margem direita do rio Amazonas, que é o rio Tapajós, um rio de dimensões enormes, né? Quem teve a oportunidade de conhecer, verificou lá a grandeza desse rio. Então, são afluentes
um plano de bacia que a gente está trabalhando dos afluentes, tanto da margem quanto da outra, porque na calha, em sendo um rio federal, por fazer divisa com demais estados, ele é considerado um rio federal e a atribuição, a sua gestão tem que ser feita pela Agência Nacional de Águas, né, pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, que é onde a ANA está ligada. A ANA deixou de estar no Ministério do Meio Ambiente, no governo Jair Bolsonaro, e passou para o Ministério do Desenvolvimento Regional. E a época da criação dos comitês de bacias hidrográficas aqui, do Telespires, a SEMA, através da gerência, a época a GEFAC lá da SEMA esteve na ANA, no Ministério do Meio Ambiente, que a ANA pertencia há 10, 15 anos atrás, sobre a intenção da criação do CBH, dos comitês do Telespires. E a ANA foi bastante taxativa à época, com problemas do Cantareira, na região Nordeste, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, vários outros problemas de escassez hídrica, e a ANA foi muito clara e falou o seguinte, não é prioridade para o Ministério do Meio Ambiente, aqui à época, tratar de comitê de bacia hidrográfico do Telespires. Então, o Estado preocupado com essa situação, com essa fala da ANA, falou, mas o que a gente pode fazer, então, em relação ao Telespires, não podendo trabalhar na sua calha, o que a gente pode fazer de acordo com a legislação? Olha, se a calha principal é a atribuição da ANA, e a ANA não tinha interesse à época de tratar sobre isso, vocês podem trabalhar sobre os afluentes do rio Telespires, porque os afluentes são rios estaduais, então eles não são rios federais, são rios afluentes que nascem e caem dentro do Telespires, dentro do território mato-grossense. Então, a partir desse momento foi a construção dos comitês dos afluentes da margem direita do Alto Telespires, que também não é todo o Alto Telespires, a gente tem uma parte apenas do Alto Telespires, com os municípios de Sinop, Sorriso, Vera e Novo Biratã. Aí surgiu o CBH dos afluentes das margens direita e esquerda do Médio Telespires, que tem essa sede em Guarantã do Norte, e o Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Telespires, da margem esquerda, com sede em Alta Floresta. Tá? Então foi esse mais ou menos o resumo da ordem da criação desses comitês de plano de bacia dos afluentes apenas e não do rio Telespires. Em conversa, na elaboração desse plano de bacia que a gente teve aqui com a professora Solange, que organizou esse trabalho, com o Rubens, do Médio Telespires, com a gente aqui, os professores Frederico, da Universidade Federal Mato Grosso Campus Sinop, com a gerência de fomento lá em Cuiabá, com o Leandro, a gente acredita, sim, que no futuro é bem provável que vai ter que haver a migração desses comitês afluentes para o comitê do Telespires propriamente dito, né? Quando tiver alguma atribuição, de repente um termo de colaboração técnica da ANA, do Ministério do Desenvolvimento Regional para com a SEMA, a gente vai ter que trabalhar a integração, porque não tem como, aquilo que eu acabei de dizer antes, a gente trabalhar um comitê apenas, especificamente o alto, sem falar do médio, sem falar do baixo, sem saber o que a bacia hidrográfica como um todo, ela diz. Quais são as inter-relações entre elas? Então, de novo, é uma função, uma fala que a gente teve, um encaminhamento que está se tendo em relação a esse plano de bacia, quebrando aquela setorialidade que é muito comum nos órgãos públicos, que a gente precisa deixar isso para trás. A multissetorialidade é importante e a gente conseguiu, através desse plano de bacia dos afluentes do Telespires, desenvolver dessa forma, tá? Então, eu vou sair dessa apresentação modo PowerPoint e colocar aqui a questão de um documento que eu enviei para vocês no formato do PDF. Eu vou colocar alguns itens só aqui que é importante. Eu sei que as pessoas, nós não temos tempo, ninguém tem tempo para ler, né, documento, mas é importante nessa reunião, como está sendo de apresentação, a gente precisa aprovar esse documento para ser encaminhado como meta do programa Procomitês, né, e para a ANA. Depois, alguns ajustes serão necessários, né? É importante alguns itens aqui. Não sei se alguém teve oportunidade de ler. Tem a apresentação, né, do plano de bacia hidrográfica dos afluentes do rio Telespires, conforme preconiza a Lei 11.088 de março de 2020. Então, ela dispõe a política estadual de recursos hídricos e institui seus instrumentos e dá outras providências. Então, um dos instrumentos, daqueles 6 que foi falado inicialmente, o plano de bacia é um deles, que é o que está sendo tratado nesse material aqui, né? Então, tem lá os objetivos dele, essa apresentação ela fala sobre um resumo do que é o plano, especificamente as fases dele, né, diagnóstico, e tem a questão aqui da apresentação, na apresentação,
um breve descritivo do que são os 3 comitês de bacias hidrográficas, né? O comitê do Alto Telespires, do Médio e do Baixo Telespires, tá? Então, aqui, a decisão de se fazer o plano de bacia decorre das características da região, a implantação e operação de empreendimentos hidrelétricos em trechos sequenciais do rio Telespires, uso e ocupação do solo em entorno do referido do rio, seu impacto na deteriorização da quantidade e qualidade das águas, o impacto sobre a floresta amazônica, a irrigação em larga escala pelo agronegócio, o uso industrial e, principalmente, pelos constantes debates sobre preservação ou conservação dos recursos hídricos nas reuniões plenárias dos comitês de bacias hidrográficas, tá? Então, também foi uma meta pactuada no contrato 75, aquele que eu falei, de 2017, assinado com a ANA, que a gente teve que estar fazendo, elaborou esse documento. Então, a apresentação, ela fala um resumo dos capítulos aqui, né? Quem tem a oportunidade depois de ler, tem a questão das siglas, foram utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. Um item importante aqui é esse item número 3, das características gerais da bacia hidrográfica dos afluentes do rio Telespires, né? Então, tem aqui toda a questão dos atos normativos, que foi trabalhado, né? Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. O Brasil, ele dividiu o Brasil em 12 grandes regiões hidrográficas, aqui é importante conhecimento também. Nós fazemos parte de 3 regiões hidrográficas dentro do estado, tem a região hidrográfica amazônica nossa aqui, que corre ali, junto com o Juruena, Tapajós para o Amazonas, tem a Tocantins-Araguaia, que é a região de Barra do Garças, Primavera do Leste, e temos a região hidrográfica do Paraguai, que é ali do Rio Cuiabá, Rio Sepotuba, Rio São Lourenço, esses comitês que tem ali, que correm para a margem do Paraguai, tá? É importante ressaltar que a região hidrográfica amazônica conta com significativos afluentes da margem direita do rio Amazonas. Quem não teve essa curiosidade, eu sugiro que entre lá no Google Meet, no Google Earth, e passa lá um caminhamento do rio Telespires, vai até o bico lá do estado de Mato Grosso, Santa Floresta lá, viu, Tapajós, dá sequência dele para ver onde é que vai dar isso. É importante, pessoal, a gente como representante, às vezes a gente fica olhando muito para o nosso rio ali, né? Eu tenho minha indústria aqui, eu tenho meu empreendimento aqui, eu tenho meu município aqui, mas é importante ter essa visão local, micro, e expandir essa visão. Para onde que essa água está indo? Por que essa questão de gestão de recursos hídricos é dividida dessa forma? É alta, é média, é baixo, é região, é bacia, é microbacia? É importante a gente ter resposta para essas perguntas, estudando, fazendo algumas leituras eventuais para entender essa dinâmica toda, como funciona a política de recursos hídricos no país e no estado de Mato Grosso. Que é essa legislação que nós estamos falando aqui. Localização em área de abrangência, planejamento, são os comitês existentes no estado de Mato Grosso hoje. Então, nas 3 regiões hidrográficas nós temos comitês, os 3 aqui da região hidrográfica amazônica, tem 5 aqui da Paraguai e 2 da Tocantins-Araguaia, que é o CBH Covapé e Alto Araguaia. Né? Aqui tem a questão dos biomas do estado e um resumo dos 3 comitês de bacias hidrográficas que faz parte esse plano de bacia, tá? Então tem um descritivo do alto, do médio e do baixo Telespires aqui. Algo interessante é esse mapa aqui que eu mostrei na apresentação, né? Ele está em uma escala maior aqui, menor, de maior detalhamento. O rio principal, e aqui a característica dos 3 comitês de bacias hidrográficas. Isso aqui já é de conhecimento da ANA, nós já aparecemos no mapa do Brasil em relação ao comitê de bacias hidrográficas, a gerência de fomento, os comitês, a gente vem fazendo um trabalho bem interessante em relação a essa questão dos recursos hídricos, e o estado de Mato Grosso, pelos comitês de bacias hidrográficas, já é visto, já é enxergado pela Agência Nacional de Águas, pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, que a gente precisa, né, Leandro, eventualmente, mais apoio técnico e alguma coisa financeira também em relação aos programas e projetos que a gente vai passar a ter a partir do plano de bacia, né? Que não pode ser apenas um plano para cumprimento de meta, de tabela, mas que precisa ser executado ali na frente. Então, a área de abrangência dos comitês da área dos afluentes do Telespires, aí tem a questão das metas ali, esses incisos aqui, o conteúdo, né? 3 comitês de bacias se encontram em processo de amadurecimento, seus integrantes se esforçam para alcançar os objetivos no cumprimento de suas competências. Dentre as competências dos comitês, de acordo com a lei estadual, são essas aqui, esses incisos, que a gente tem isso no nosso regimento interno, a gente já verificou isso, né?
tem a questão do arranjo institucional. Esse mapa aqui também é interessante, a questão do mapa das estações de monitoramento das 3 regiões hidrológicas que nós temos, região hidrográfica amazônica, aqui o Telespires, o Juruena. Vocês veem que tem algumas estações, a maioria delas são na calha do rio principal, que são estações da ANA, né, da Agência Nacional de Águas. Nos afluentes e nas áreas de abrangências que interessam os municípios, propriamente dito, não tem essas medições, e é onde normalmente existe problema com as outorgas, que é como o caso no CBH, o Telespires aqui, né? O rio Telespires, com demandas de captação e diluição de efluentes, pelo volume, pela quantidade de água, dificilmente terá problemas em relação à outorga. Já o afluente do afluente que cai, que também tem uso industrial, que precisa de água para irrigação, que precisa para abastecimento, que precisa para diluição de esgoto, aí começa a ter problema. E se você não tem essa medição, como o projeto CBH Monitora vem fazendo, com a série histórica, seca, cheia, essa curva-chave, dessa medição, desse monitoramento, fica muito difícil a gente ter com firmeza e com certeza dizer se determinado local tem realmente água ou não tem. Então, é importante essa questão do monitoramento que nós fazemos aqui com os nossos projetos. Né? Ô, Eliel. Sim? Então, só para dar uma contribuição, a importância da gente reunir, né, os 3 comitês para fazer, mesmo que for dos afluentes, é justamente essa, né? Da gente colocar como aí uma das ações, até para mostrar para a Ana a necessidade de se ter esse monitoramento para gerar dados contínuos, né, para que se tomem decisões, por exemplo. Como você falou anteriormente, no estado do Mato Grosso ainda não tem cobrança. Mas a partir do momento que for instituída a cobrança, esse processo de monitoramento, de outorga, né, vai ter que ser mais efetivo, né? Então, vamos imaginar, se você pegar esse mapa aí, o Alto Telespires ainda tem algumas estações, mais, né? O médio também, e infelizmente, quando a gente fala em Baixo Telespires, né? Essa é uma sempre das nossas preocupações, por isso que nós também temos um projeto de monitoramento aqui dos afluentes, não tem dados a respeito, né? Então, como você toma decisões sem saber de onde você está falando, né? E eu acho que esse é um ponto principal quando nós falamos em planejamento, né? Porque o plano de recursos, ele vem justamente com esse diagnóstico inicial, né? É verdade, professora. Inclusive, a Alta Floresta, o sistema de abastecimento de água é por rio de água superficial, né? E, eventualmente, a falta de água. A gente ouve alguns relatos aqui, em plena Alta Floresta, região hidrográfica amazônica, ouvi falar em falta de água, né? Parece que é uma coisa assim, mas é a realidade local, né? A distribuição de água, ela não é tão boa quanto a questão da ocupação dos espaços, né? Então, às vezes, onde tem gente, não tem água. E aí o rio está bastante distante e há esses conflitos, esses problemas aí. Daí a importância do conhecimento desses planos de bacia hidrográfica, aquela inter-relação de todos os planos, né? De implantação de município, de loteamento, de distrito industrial, para onde a cidade vai crescer, esses questionamentos todos que a gente deve fazer. Ok. Então, obrigado, professora Solange. O item outro que eu devo mostrar aqui, assim, em linhas gerais, tem a questão do item 4. Aí são vários, é um documento bastante denso, né? Tem os objetivos, os objetivos geral e específico, né? São bastantes objetivos específicos desse plano de bacia, dos afluentes do Rio Telespires. Na realidade, 21 aqui, objetivos específicos, ele é bem denso, né? Ele é bastante complexo, técnico, né? Horizonte de planejamento, 5 anos a curto prazo, 10 anos a médio prazo e 15 anos a longo prazo. É uma expectativa em relação a isso, né? Resultados esperados. Espera-se que com a elaboração do plano de bacia, que a SEMA e os 3 CBHs que entregam ao parceiro dos afluentes disponham de uma base de dados organizada, né? Um diagnóstico, prognóstico, aqueles cenários todos, conjunto de metas comum para a bacia dos afluentes, os 3 CBHs, né? Roteiro. Então, são várias situações aqui que são esperadas desses projetos.
o item diretriz para elaboração do plano, então ele é sempre fundamentado na política, né? Os conteúdos dele, o que tem que se ter naquele diagnóstico, prognóstico, plano de ação e manual operativo, é tudo baseado no que está na lei, na legislação, não tem de onde fugir em relação a isso. As etapas, né? Diagnóstico, prognóstico, plano de ação, manual operativo, ele está descrevendo aqui aquilo que eu falei na apresentação, de forma mais pontual. A figura 3 aqui é um fluxograma da questão do plano em si, né? Então ela começa com o diagnóstico, figura da etapa 1, com a coleta de dados em campo, dados primários, dados secundários, né? Nesse dado ele faz a caracterização temática nessa fase de diagnóstico, né? O meio físico e biótico, a economia, uso e ocupação do solo, a hidrologia, a qualidade da água, eventos críticos, uso da água, saneamento básico na região, caracterização política, legal e institucional, planos e programas. É uma etapa bastante densa e interessante, porque realmente um diagnóstico bem feito é o que encaminhará na subsequência a boa execução e do planejamento a ser feito, né? Então, se passa alguns dados desses aqui importantes despercebidos ou não bem feitos, ele vai comprometendo todo o trabalho do plano, né? Então, no diagnóstico vem o prognóstico e a cenarização, os cenários econômicos. É importante de ter ali vários representantes com conhecimento das diversas áreas, né? Ver como que é complexo o planejamento, né? Por isso que é difícil, às vezes, a sua execução. Os cenários tendenciais, as disponibilidades hídricas, o plano de ação é etapa 3, né? Formulação de intervenções, quais serão os programas, metas, ações e investimentos a ser feitos nesse plano. E o pós-plano, o manual operativo do plano, né? As intervenções estratégicas que devem ser feitas, o detalhamento tático operacional, estratégias para enquadramento, estratégias para alocação de água, entre outros. Isso aqui é um fluxograma simplificado do plano de bacia que a gente propôs aqui e encaminhou para essa reunião, tá? Tem a questão da mobilização, tem que ter as reuniões, né? As etapas têm que ser seguidas, está na legislação, diagnóstico preliminar, consolidado, o conteúdo mínimo tem que ter a questão do diagnóstico, né? Está nessa resolução aqui, 145 de 2002, caracterização da bacia, infraestrutura hídrica, avaliação do saneamento, quantidade e qualidade de água subterrâneas e superficiais, avaliação do quadro atual dos cursos d'água, das demandas hídricas associadas, balanços, né, os balanços hídricos. Então, são o conteúdo mínimo que está previsto na lei, tanto na política nacional quanto na política estadual. Alguns eventos públicos vai ter que ser feito, né, dentro dos municípios da área da bacia, para ter esse diagnóstico, prognóstico como segunda etapa. Outro item aqui é o item 8, vou passar rapidamente, é um documento com 90 e poucas páginas, que vocês tiveram a oportunidade também, às vezes, de ler, né, ou está estudando agora, a partir de agora, em relação a isso. E é um documento denso, um documento técnico, mas ele é calçado, baseado nessas políticas nacional, estadual de recursos hídricos e nas legislações do Conselho, resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, CNRH, que a gente chama. Definição de metas dos afluentes do Telespires. Outro item interessante aqui em relação à questão do que tem que ter, né? Deverão ser estudados e avaliados prioridades para a outorga na bacia hidrográfica, prever a utilização de outorga como instrumento capaz de interferir de fato na consecução dos planos, nos objetivos do plano, principalmente no que diz respeito a incentivos, restrições e formalizações. Deve-se ver toda essa questão aqui dos 5 instrumentos da política, né? Sistema de informação, cobrança, enquadramento, é a questão da alocação de água. E o item 8, que eu vou caminhar para ele aqui agora, que é importante também, não que os outros não sejam, mas por causa do tamanho da densidade, eu não vou ficar lendo esse documento de forma geral, porque a gente vai passar a tarde inteira lendo aqui esse documento. Eu estou pontuando os aspectos principais aqui em relação ao que é interessante abordar nessa reunião, né? Os produtos esperados. As atividades do plano de bacia dos afluentes deverão originar 3 tipos de produtos: parciais, finais e o manual operativo do plano de bacia dos afluentes do Rio Telespires. Produtos parciais, né? O
resumo dos produtos parciais esperado: plano de trabalho, a quantidade de dias previsto para a execução disso, diagnóstico da bacia dos afluentes, prognóstico da bacia, definição de metas, proposta do plano de ações, avaliação e proposta de aperfeiçoamento do arranjo institucional e consolidação do plano de bacia. Então, é um projeto de, no mínimo, um ano, né? É previsto aos 14 meses, um ano e 2 meses, em relação à execução dos produtos total, parcial, final e aqueles 3 eventos. Influência, relatório executivo, banco de dados do plano. Aqui. Produto final, relatório executivo, banco de dados do plano de bacia. Deve ter lá no manual operativo. Tem que haver a participação e acompanhamento desse contrato, né, em reuniões com grupo de acompanhamento e representantes. Daí a importância dos representantes para ter esse conhecimento básico, o que é o plano, o que é esse planejamento, o que esse plano está trazendo, para cobrar da empresa que for contratada lá na elaboração desse plano, desse diagnóstico, desse prognóstico, desse manual operativo, a questão de que realmente interessa para a representação do poder público municipal, estadual, federal, na área da nossa bacia, das bacias dos 3 comitês, da sociedade civil e dos usuários pelo uso da água. Então, é importante você, quando você contrata alguém e não sabe de direito o que você quer, o que é apresentado, você aceita. Porque como você vai debater tecnicamente sobre um assunto, sobre um projeto, se ele é bom ou ruim, se você não tem o mínimo de conhecimento, de informação sobre aquele produto. Então, é interessante ler e estudar sobre esse plano, esse projeto aqui, em relação às próximas etapas, né? Então, tem os eventos públicos que vai acontecer, e o último item que eu devo trazer aqui, em relação ao item 10, é a equipe técnica requerida para elaboração. Quem vai fazer esse plano, né? O ideal, isso aqui é um ideário para a elaboração desse plano. Um coordenador geral, um coordenador técnico, um especialista em hidrologia, um especialista em qualidade da água, um especialista na preparação de programas públicos e privados, um especialista em instrumentos econômicos, um especialista em instrumentos de controle. Uma equipe de apoio, um engenheiro pleno, um júnior, um especialista em geoprocessamento, um técnico em geoprocessamento e um auxiliar administrativo. E uma equipe eventual também, um especialista em saneamento ambiental, um especialista em cenarização de recursos hídricos, um especialista em uso e conservação de solos, especialista em análise e elaboração de atos normativos legais. Tá? Um especialista em articulação institucional e negocial, arranjo institucional, recursos hídricos múltiplos, ecossistemas aquáticos e por aí vai. Então, tem aqui um cronograma, né? Ele vai com os produtos todos, o prazo previsto é de 14 meses de duração, desde a mobilização, consolidação, todas aquelas etapas. Né? E um custo estimado, aqui o percentual de reembolso, quando a contratada for contratada, né? Para fazer esse plano. E tem aqui um cronograma de custos, isso aí baseado em mais ou menos um projeto de 2016 que poderia custar esse plano de bacia dos 3 comitês de bacias hidrográficas afluentes aqui do Rio Telespires, com toda aquela equipe, esses técnicos todos aí, né? Ela vai estar bem aqui, deixa eu passando. Tem um item que chama atenção também, que é interessante a gente ter noção dessa questão dos custos, né? E eventuais que a gente vai enfrentar mais à frente em relação a isso. Planilha de composição de custos da ANDES, que é a Agência Nacional de Águas, para aquela equipe toda lá, o coordenador geral, o coordenador técnico, quantidade de horas, mais ou menos, que eles calculam lá para elaborar esse plano, esses estudos todos, né? Então, todos aqueles lá previstos, os consultores e tal, mão de obra em torno de R$1 milhão previsto em 2016. Aí vem serviço de campo, vem outros trabalhos aqui que são necessários para o diagnóstico, prognóstico e tal, e custo estimado em torno de R$2.800.000 à época. Hoje passa tranquilamente de R$3 milhões para se ter esse termo ou esse plano de bacia hidrográfica elaborado de acordo com o que pede a legislação. E aí vem o desafio nesse documento que eu enviei tem vários anexos aí da ANA, que são as planilhas de processo, de preços, que fala para ter algum ideário, alguma ideia, né, do que vem a ser esse plano propriamente dito. O desafio, justamente, é fazer com que
esse plano seja elaborado com esses custos e com que apoio a gente pode contar. Se nós não temos um instrumento de cobrança, se o valor que a Ana passa por mês, os comitês de bacias hidrográficas é R$50 mil por ano, né? Como que a gente vai viabilizar economicamente a elaboração desse plano? Aí a gente vai ter que passar a bola para a SEMA, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, para a Superintendência, para a Agência Nacional de Águas, para o Ministério do Desenvolvimento Regional, para a partir desse primeiro produto a gente executar esse trabalho aí, tá? Então, pessoal... Eliel, oi. Só para dar um exemplo, às vezes a gente olha lá, vai chegar a quase ou passar 6 milhões para a elaboração do plano, né? Sem contar depois as ações que deverão ser realizadas, aquelas prioritárias, né? Mas se a gente pegar, né, uma multa, por exemplo, que foi aplicada pelo Ministério Público em uma das usinas hidrelétricas, que chega a 10 milhões, para ser aplicada, por exemplo, na bacia de origem, a gente já teria dinheiro suficiente, né, para fazer o plano, né? Então, começar, eu acho que agora nós, dos comitês, dos 3, né, começar a fazer articulação, aprovação desse plano, envio lá no sistema, junto com a SEMA, né, os membros usuários que são importantes nessa mobilização, e pensar, né, pois, de repente a gente consegue aí, num tempo que não seria um tempo irreal, né, um tempo recorde, esse valor, né? Existem componentes de monitoramento em usinas hidrelétricas que em um ano eles usam esse valor tranquilamente, né? Então, acho que eu estou dizendo o exemplo da usina porque ela é uma, né, além do agronegócio, é uma dos geradores, né, de recursos para a bacia hidrográfica maiores, né? Que tem outros ainda, tá? É verdade, professora. Na realidade, assim, inclusive, por exemplo, esse trabalho que a gente faz aqui no CBH Monitora é fruto de transações penais de recursos do Ministério Público que está bancando o projeto CBH Monitora. Entendeu? Então, é viável, é um caminho, um dos caminhos para conseguir esse recurso, são esses crimes ambientais ocorridos na bacia hidrográfica como um todo, principalmente, especificamente em relação às usinas, para que a gente consiga levantar esse recurso para que esse plano realmente saia do papel, ele seja executado e a gente consiga ter esse planejamento da gestão de recursos hídricos aqui na nossa região. Agora, eu gostaria que os representantes, após essa fala, essa explanação minha, essa reunião, eu estou falando demais, né? Na verdade, é necessário porque eu tive que fazer a apresentação tanto do relatório quanto desse plano de bacia hidrográfica. Gostaria de ouvir os representantes, aí, o que eles têm a dizer sobre essa apresentação, sobre esse plano, quais são os entendimentos de vocês. Tem o professor Frederico também, que gostaria que ele fizesse um relato aí, que participou desse grupo, que ajudou a elaborar esse plano de bacia. Por favor, fiquem à vontade aí, pessoal, para perguntas. E se não conseguir responder, a Ivete e o professor Frederico respondem. A Ivete também, em relação a essa apresentação, eu gostaria que vocês um feedback em relação a isso, porque é um programa, é um projeto importantíssimo para o nosso Comitê de Bacia Hidrográfica, para a região nossa, né, dos 3 comitês de bacias hidrográficas, e começar a trabalhar essa inter-relação mais diretamente com os municípios, com as indústrias, com os representantes dos diversos planos que existem aqui, que há necessidade de ser executado tanto em relação a recursos hídricos, como saneamento, como plano diretor, como habitação, entre outros, tá bom? Então, fica aberta a fala aí, um de cada vez, para não tumultuar a reunião daí. Bom, vou iniciar falando, então, já que o tumulto está grande, Eliel, eu vou me escalar aqui. Bom, dizer a vocês que realmente é muito importante, né, a fala do Eliel também foi bem reflexiva, né, no sentido de que a gente precisa fazer a conciliação dos nossos planos, né, e nós, enquanto município, participamos aí de uma bacia hidrográfica que talvez para a maioria da população seja algo muito distante, né, não consegue compreender que o nosso município impacta em outros, né, principalmente com relação ao consumo hídrico, né, e a influência do nosso município
por exemplo, né, na margem direita aí do Telespires, que impacta em outros municípios. Sinop está se organizando para viver uma questão de adequação interna, né? Faremos aqui no nosso município o plano de saneamento básico do município, que passará aí a integrar o plano diretor do município de Sinop, né? Que foi muito bem dito aí pelo Iliel no início da apresentação dele, né? Que isso precisa casar, isso precisa estar próximo, precisa convergir, né? E eu acredito que trabalharmos também esse plano do Comitê de Bacias para nós também vai ser muito importante, porque nós vamos poder aí, talvez, numa situação muito ímpar, conciliar várias informações, fazer um diagnóstico um pouco maior, um pouco mais amplo, né? Só a apresentação do Eliel já demonstra para nós a magnitude que tem esse estudo que nós vamos viver, né? E o mais importante disso é que cada um de nós, dentro da nossa possibilidade, contribuir. Talvez isso é um marco que vai ficar aí para alguns anos, né? Claro que esse plano passará por revisões, mas nesse momento o marco que será descrito será por essa equipe que aqui está. Então, cada um de nós aí, seja no nosso município, nos municípios vizinhos, fazermos aí um trabalho de esforço mesmo de participação nessa discussão desse plano, na elaboração dele, nas audiências públicas que virão, na construção disso, porque eu ouvi a professora Solange falando e o Eliel, né? Nós precisamos também dar importância ao plano, nós precisamos valorizar esse assunto internamente para que também a ANA e o Estado de Mato Grosso nos valorize, porque é fundamental que os mais organizados, os melhores, os mais dedicados e os que melhor estiverem organizados terão acesso a melhor informação, acesso a planos de trabalho que convergem com interesses do Estado e com interesses de da nação, né? Então, por isso que eu digo, se a gente não tiver essa organização interna, a gente não pode sentar uma mesa de discussão sequer para discutir alguma coisa com alguém. Então, termos essa oportunidade é fundamental. Então, quero aqui deixar o meu relato da importância, dizer que é um trabalho bem completo, ele é considerando todas as minúcias, né, a área de atuação, os pontos que serão estudados, mas principalmente dizer a todos que a importância de todos vocês na participação da elaboração, discussão e, por fim, a aprovação vai ser fundamental para que nós tenhamos êxito nesse trabalho. Obrigada. Ok, Beth, obrigado. E a palavra continua aberta, pessoal, para falas, dessa apresentação aí, o que vocês entenderam dessa apresentação. Professor Frederico, por favor, eu gostaria... Eu vou falar um pouquinho só, Léo, já que você chamou aí para corroborar, inclusive, as palavras de vocês todos aí, sua, da professora Solange, da professora Ivete. Esses dias eu fui ao médico, e aí quando o médico gosta muito de perguntar a gente, quando vê que é um profissional, né, ele quer saber, ele é curioso, os médicos em si, né, aí perguntando sobre a questão de irrigação, tem crescido na região e tudo, eu falei da competição com a água pelas usinas hidrelétricas, né, e falei que a gente vai usar a água até chegar a um limite em que a competição pela água, por qualquer setor, né, vai ter o conflito. Que é isso que a gente vê mundo afora e já está previsto para uma hora, não sei a que hora, né, eu só não sei precisar em que momento vai ocorrer isso aqui, mas que vai ocorrer, ou já tenho, né, uma pré-ocorrência, poderíamos dizer assim, isso é fato, como existe em várias regiões do mundo e aqui já no Brasil, até mesmo no Mato Grosso. E aí falei com ele que normalmente nós não gostamos de pagar a conta, nem o setor privado, nem o setor público. Todo mundo quer que as informações caiam do céu. E qualquer país, né, que preze, né, a gente vê agora no processo da pandemia, etc., tem que investir em conhecimento, em ciência, em tecnologia, para que se cause, né, para que se provoque o desenvolvimento, para que tenha condições de ter um desenvolvimento pleno. Então, eu acho, e aqui ainda nós vivemos, eu penso assim, né, vim de outro estado, né, já me considero um matogrossense, meu filho, esposa é matogrossense de nascença, mas eu vejo assim, aqui ainda no mundo do agronegócio, ou mesmo nas usinas, uma competição como se fosse o meio ambiente fosse contrário ao setor produtivo, né? E quem que paga a conta disso?
Pô, se não tiver água, o setor do meio ambiente ou de qualquer outra empresa, dos representantes que estão aqui nesse comitê, vão ter condições de sobrevivência se não existir água? No momento que não existir água. Então, o pagamento disso, como a colega aí falou, seja de 3 milhões, 10 milhões, eu acho que todas as empresas, por exemplo, eu vim do estado do Rio de Janeiro, lá a Petrobras, para explorar o petróleo, ela tem medidas mitigadoras, compensatórias, porque ela está explorando um recurso natural que é de todos. E a água é a mesma coisa. Então, quando falta água, nós vamos perceber que a importância de qualquer estudo, e o estudo não se cria da noite para o dia. Nesse planejamento aí, acho que tem 1 ano, né? Em torno disso, para se promover esse processo aí. Para a gente ter um pouco do conhecimento, não significa que ele vai resolver todos os problemas, não. Ele vai dar indicativos disso. Eu não lembro de quem que está aqui hoje na reunião, mas eu acho que alguns, o Eliel lembra, acho que a Brena, a Ivete ainda não estava, que era o outro secretário de Sorriso. Não sei se o Eliel lembra quando a gente falava da necessidade do plano, desde a criação do comitê. Sem um plano, a gente não tem direção, para onde crescer, como a gente vai crescer, como vai usar. Então, é fundamental. A colega Solange vem falando sempre da integração e tudo mais, só uma questão realmente de legislação, que é o impedimento atual, no sentido de união dos comitês, ou da Bacia do Telespíritos como um todo, mas isso precisa de sair de alguma forma. Ela falou de uma multa aí da usina aí de 3 milhões, tem outra de 35 milhões, é só jogar na internet, aí tem várias, mas não estão botando isso como uma penalidade. Possivelmente, se as usinas não tiverem água, elas não vão ter dinheiro, que vamos dizer assim, o ovo delas é a água. Né? Acredito que a outra empresa aí, como a Impasa, que o professor André aí representa, a Águas de Sinop, se não tiver água, nenhuma delas funciona, não vão existir. Então, ter conhecimento disso não é uma questão simplesmente entre meio ambiente ou negócio, é uma necessidade funcional, inclusive, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar nessa perspectiva de entender que estudar ou olhar o meio ambiente não é como inimigo. Falar em meio ambiente parece que o setor produtivo, olha vem lá um ambientalista. Não é para ter essa ideia. Eu acho que nós temos que evoluir. Né? E aqui o comitê, eu acho que é um ambiente disso, para a gente ter e possivelmente propagar isso, né, para outros ambientes. Então é mais isso que a gente puder, eu acho que estamos no caminho, né, estamos no caminho, eu acho que é muito boa a apresentação, e a complementação com a professora Solange, organizou, né, e todos da SEMA que participaram disso, a fala da professora Ivete também aí, na perspectiva de aglomerar. É como diz os alunos, estamos juntos, para poder ajudar o que for possível. É isso. Ok, professor Frederico, obrigado aí. Professor Frederico, a Universidade Federal está desde o início do comitê, né? Muito bem lembrado por ele. Acho que na primeira, segunda reunião do comitê, nós já começamos a discutir, querer falar sobre o plano, né? A gente naquela ânsia dos instrumentos da política, de querer desenvolver. Eu lembro até o Zolim, nessas reuniões, na primeira discussão, ele falou, não, mas calma aí, gente. Não é hora de falar sobre plano, a gente tem que colocar o pé no chão primeiro. O plano é algo muito denso, muito técnico, né? Então, essa é uma conversa, Ivete, de 6 anos atrás que começou. E agora que ele está se consolidando. Mas é assim mesmo, é por passo. Às vezes a gente tem pressa para que as coisas aconteçam, mas não é a pressa que resolve. O importante é a gente estar na direção correta, né? Não interessa só a velocidade. Se está numa velocidade boa, mas caminhando para o lado errado, não vai chegar a lugar nenhum. É melhor ir um pouco mais devagar, mas na direção correta, que aí a gente consegue chegar no objetivo que a gente almeja, né? Obrigado, professor Frederico. A palavra ainda continua aberta aí. Eu estou gostando de ouvir as explanações. Mais representantes? Pessoal. Posso falar? Pode falar, Brenda. Parabéns, né, pela apresentação. Eu acho que nós, como representantes de usuários de outorga, a gente tem que fazer esse plano aqui, chegar lá na mesa dos nossos diretores, porque eles que são os que gastam dinheiro com o meio ambiente, que são os preocupados, né, e eu acho muito importante a gente fazer eles entenderem a necessidade e a importância da gente estar aqui, né, e da gente estar representando eles dentro do comitê de bacias, e do como que isso vai impactar as empresas, né, porque o pessoal, como o professor falou assim, lá vem um ambientalista chato falar, né, mas o pessoal vê a parte ambiental muito com aqueles olhos preconceituosos, né, que a gente só está aqui para gastar o dinheiro deles,
e não se vê retorno, né? Então, eu acho que é de suma importância a gente fazer eles entenderem isso, né? Que sem a água a gente não vai conseguir, por exemplo, fazer os nossos abates aqui, não vai conseguir distribuir o produto nosso, que é a carne, né? Então, a gente precisa fazer com que esses documentos, eles cheguem a eles e que a gente consiga explanar para eles e que eles comprem essa ideia, para que a gente consiga, então, trabalhar as questões de educação ambiental dentro das indústrias. Aqui nós somos em 500 funcionários, então é muita gente. Então, eu preciso estar falando de água, de lixo, de reciclagem o tempo inteiro, o dia todo, porque são muitas pessoas e existe uma rotatividade grande também. Então, a gente tenta fazer com que todo mundo que passe por aqui colha pelo menos um pouquinho e entenda pelo menos um pouquinho do que é o meio ambiente, né? Quais são as questões ambientais que a gente está preocupado, né? E o porquê que a gente precisa se preocupar com isso. E é muito interessante que a gente precisa abordar as temáticas de maneiras diferenciadas, né? A forma que a gente conversa com a diretora é de uma forma, e a forma que a gente conversa com o pessoal que trabalha mesmo ali no dia a dia é uma outra forma. Porque a gente precisa que eles façam o serviço deles, né? Que eles consigam trabalhar ali e que eles tenham a consciência uma torneirinha ligada ali, o porquê que eles precisam se importar, o porquê que eles precisam se preocupar com um vazamento, com uma torneira ligada, com alguma coisa. E isso é, às vezes, um pouco desgastante, a gente tem que estar falando o tempo inteiro, mas faz muito parte daquilo que nós aqui, né, representamos, e eu acho muito bacana mesmo, e eu acho mais interessante ainda, como eu vim aí da universidade ali da UFMT, tem os meus professores aqui, eu acho muito interessante que a gente vê muita coisa em sala de aula, e agora eu estou vendo a aplicabilidade disso realmente, entende? E é muito interessante fazer parte disso, eu fico muito feliz por estar fazendo parte disso. É isso. Obrigada. Legal, Brenda. É importante a questão da sua fala, no sentido de que o comitê, a SEMA, eu acredito que a Ivete, a secretária, se dispõe. De repente, a gente já participou, quando podia presencialmente, em 2019, da Semana do Meio Ambiente aí na empresa Frigobão, que você fez um mês de meio ambiente com palestras, com informações, com fala, com a diretoria mesmo, que eu sempre, realmente, a gente fala. Às vezes, essas ideias, o funcionário, o técnico, tem a boa ideia, mas se o dono da caneta não entender a situação, a coisa não anda, não resolve. Você pode ter a maior boa intenção do mundo, tecnicamente, etc e tal, mas se quem resolve o problema não entender o que você está falando, questão da comunicação, de levar a solução, olha, o que eu estou fazendo, qual que é a vantagem disso, se ele não compra essa ideia, fica muito difícil avançar. Né? Então, nas indústrias do setor de segmento de vocês, usuários de água, é muito importante essa questão de educação ambiental e recursos hídricos, de levar o conhecimento à alta esfera da empresa administrativa, para que eles entendam sobre isso. E se depender da SEMA, do Comitê de Bacia Hidrográfica, com alguma informação, alguma palestra, alguma fala, com a diretoria, com os representantes, a gente fica à disposição de todos os representantes aí, porque é uma das atribuições nossas, levar essa informação de forma técnica, né, mas de forma que eles entendam realmente qual que é a importância desse trabalho que a gente está fazendo. E fazer com que essa visão de que, opa, esse pessoal do ambiente está chegando aqui, deixa eu me armar, né, deixa eu botar o revólver em cima da mesa aqui, para começar a conversar com o pessoal. Pô, mas não precisa disso, esse pessoal não é inimigo de ninguém, o professor Frederico está muito correto com essa visão, não tem esse negócio, não. A gente precisa baixar essa tensão de um lado contra o outro, não existe isso. O planejamento, ele ajuda, da forma como deve ser feito, que a legislação pede, essa inter-relação dos planejamentos, ele ajuda a diminuir essas arestas aí que são necessárias, né? Leon? Sim? Rubens, beleza? Opa! Boa tarde. Rubens do Médio Telespires, pois não? Não, eu acho importantíssimo, né, uma reunião de aprovação do plano, né, e lá atrás a gente discutimos, né, essa possibilidade de integração. Até porque tem várias usinas hidrelétricas aqui na calha do Rio Telespires, e o próprio Ministério Público Federal, Estadual, elencava, né, a dificuldade, a problemática do efeito sinergético, né, o efeito potencializado em função dessas unidades.
né? Então, sempre pensei também, e também nós fomos colocando na cabeça de cada um dos comitês, o alto, o médio e o baixo, que, né, para que se chegasse, né, nessa integração, né? E graças a Deus, essa integração com a Solange, você aí do alto, mais os participantes, foi de fundamental importância, né? Essa integração. E quando você começa a mexer nesse trem aqui, você acha que é uma coisa do outro mundo, né? E é realmente um trem técnico e carregado de informações técnicas que vai, com certeza, trazer bastante dados, informações, né? E, inclusive, essa informação que a Solange falou, também a gente passar os produtos que a gente vai receber, as orientações para cada comitê, o que pode ser gasto, né? Não adianta, por exemplo, uma aplicação de uma multa, uma ação civil pública em cima de uma usina, aplica num lago, numa coisa. Claro, é lazer, tudo, mas e para a bacia hidrográfica? Então, eu acho que esse plano também tem que buscar, também, além da ANA, também o próprio Ministério Público também, para poder a aplicação, né, dos recursos na bacia hidrográfica, né? Saliento também a importância também, eu acho que também tem que bater duro também, inclusive nesse plano de bacias, sobre o uso, né, e a conservação de estradas vicinais, adotando as boas técnicas, porque os nossos recursos hídricos da região todinha, tanto alto, médio e baixo, e os outros comitês, outras regiões hidrográficas do Brasil, é cometido também por erosões, né, e assoreamento dos recursos hídricos. Se você adotar as boas práticas, já reduz muito já, né, os níveis de assoreamento dos rios em si. Ok, Rubens, obrigado pela sua participação. Rubens é analista de meio ambiente, primeiro secretário do CBH Médio Telespires, colega meu da SEMA, lotado lá em Guarantã do Norte. Então, ele esteve participando em reuniões que a gente teve aqui com a Solange, o professor Frederico, 3 comitês para finalizar esse plano aí. Obrigado, Rubens, pela sua participação aí. Mais alguém? Eu acredito que a apresentação, eu procurei fazer da maneira mais tranquila, mais clara possível, né? Seria uma apresentação muito densa, muito técnica, se ficasse detalhando ali o plano em si, mas eu quis trazer uma ideia geral mesmo, igual a Ivete falou, uma reflexão mesmo. Nós somos representantes de vários segmentos aqui, e não adianta só a SEMA ficar entendendo dos planos, ou só a Secretaria Municipal do Meio Ambiente ficar entendendo, é preciso haver a união e a inter-relação de todos. As prefeituras têm evoluído muito, né, Ivete, em relação a essa inter-relação desses planos, têm entendido a importância, não dá para ficar cuidando só de cada um no seu quadrado, o secretário da gestão tem que conversar, tem que se reunir, tem que verificar aqui que um pode auxiliar o outro, né? Os órgãos públicos também estão avançando nesse setor, eu faço a minha culpa aqui em relação à SEMA, a SEMA é muito setorizada, né? Precisa avançar nessa questão de desconcentração, de descentralização, de abrir um pouco as caixas que existem, né? Mas acho que esse é um encaminhamento importante para se fazer. O próximo item, se não houver mais nenhuma participação de fala, Ivete, o próximo item seriam os assuntos gerais, que eu não tenho nenhum assunto geral para colocar aqui, seria só pelo nosso calendário, a nossa próxima reunião ordinária para junho. Não sei precisar bem a data aqui, mas provavelmente, pelo andar da carruagem da pandemia, deve ser por esse modo virtual. Eu gostaria de ver um feedback dos representantes, como está sendo essas reuniões, está sendo a contento. Na realidade, não tem outra forma, né? Mas a gente tem tido alguns relatos, algumas experiências que têm sido bastante proveitosas. Essas reuniões, o quórum, nós estamos com um quórum com 25, 26 pessoas aqui, nessa reunião extremamente importante, bom quórum, e as pessoas têm conseguido participar, né, da forma online. Se continua dessa forma mesmo, como está, acho que é interessante um feedback aí, Ivete, em relação a isso. Eliel, considerando o momento em que nós estamos vivendo, né, aliás, eu particularmente não imaginava que nessa circunstância de 2021 nós estaríamos vivendo o pior momento da pandemia. Imaginava eu que talvez já estivéssemos no final dela, né?
Bom, eu diria para você que a minha percepção é que ela tem atendido sim a função, nós podemos nos reunir, e eu acho que isso tem sido um aprendizado a todos nós, ela tem realmente sido muito proveitosa, e diante das nossas dificuldades, eu acredito que ainda a próxima reunião a gente deva vivenciá-la por meio dessa videoconferência, acho que é oportuno, faz com que os nossos colegas possam participar e a gente não deixa de executar o trabalho. Então, a minha reflexão é que ela tem sido positiva, e desejo aí, assim como todo mundo, que esse momento passe. Ainda que tenha facilitado a nossa vida, a oportunidade da convivência é sempre muito agradável para compartilhar experiências e poder falar com vocês pessoalmente é muito melhor. Ok. Algum representante gostaria de fazer alguma fala, trazer alguma situação nos assuntos gerais aí? A gente já está caminhando para o final. Vou passar a fala, se alguém não tiver, passar a fala para a Ivete encerrar a nossa reunião. Foi proveitosa. Esses documentos que foram encaminhados, sugiro que vocês façam a leitura desse plano, né, com mais tempo, dêem uma estudada nele, porque, assim, é o planejamento, que a gente, de agora em diante, vai trabalhar especificamente em cima dele, esse diagnóstico, prognóstico, que a gente vai estar trazendo sempre algumas informações em relação a ele. Então, é um arquivo que está no PDF, provavelmente ele vai sofrer algumas alterações, quando for ter alterações, a gente vai encaminhando também essas alterações, e com esse grupo de acompanhamento que tem aqui, do plano, que sou eu pela SEMA, o professor Frederico pela UFMT, o Zolim pela Embrapa, acho que a Pâmela pelo FRIALTA, a gente vai estar trazendo nas reuniões ordinárias eventuais reformulações e adequações que está tendo nesse plano e quais são os encaminhamentos que estão se tendo, tá bom? No mais, eu agradeço a atenção e a paciência de todos vocês comigo. Passo a fala, então, agora para a Ivete finalizar a nossa reunião. Boa tarde a todos. Bom, eu também quero agradecer a oportunidade mais uma vez, obrigada, Eliel, agradeço mais uma vez o apoio de todos, principalmente aos nossos colegas, né, a professora Solange, ao Rubens, muito obrigada, né, ao Leandro, que estava conosco, sempre nos apoiando, então agradecemos desde já, aos nossos colegas aqui de CBH, muito obrigada pela participação, dizer a vocês que nós aguardamos vocês na reunião de junho, e mais uma vez, leiam esse nosso plano aí, ajudem, contribuam, porque é a importância que tem nós fazermos a nossa contribuição. E a colheita, com certeza, será de todos nós. E aí é um legado que nós deixamos para a nossa comunidade, para as futuras gerações. Nos parece algo muito pequeno, mas tenho certeza que é um grande passo. Como eu ouvia o Eliel dizendo, fazem 6 anos que nós falamos sobre esse tema, hoje a gente começou a caminhar. Se talvez não tivessem pessoas corajosas como ele é, o professor Adilson e outros, talvez hoje nós não estaríamos dando o primeiro passo para essa caminhada. Então, com certeza, ainda que talvez numa rapidez não como desejamos, mas estamos caminhando, e isso é o que é o mais importante. Muito obrigada a todos vocês. Uma boa tarde.